Pasa curso de Esperanto de la Espiritisma Centro Ivone Pereira, Rio das Flores, Rio. 2012. Temo en la Espiritisma Centro. Curso básico de Esperanto do Centro Espírita Ivone Pereira, Rio das Flores, RJ. 2020. Tema: no Centro Espírita. Malferma Prédio. Prece de abertura. Mestre Jesus, queremos te agradecer por esta oportunidade de sermos beneficiados neste momento, por meio do trabalho amoroso e dedicado de nosso irmão espiritual Lázaro Luiz Amenhof, o criador do Esperanto, língua da fraternidade, da união, da paz. Agradecemos-te, Senhor, por estes maravilhosos missionários que tu envias em nosso socorro em todas as épocas para a redenção da humanidade. Agradecemos também pela mediunidade missionária de Ivone Pereira, esperantista, que trouxe para nós, almas em débito, notícias libertadoras através de suas obras. Em teu nome, iniciamos nosso trabalho. Assim seja. Características do curso. Como feito nas demais lições, novamente passaremos a estrutura, as características do curso. É um curso básico para iniciantes, portanto, é direcionado para aqueles que nunca fizeram um curso de Esperanto e também para aqueles que já fizeram, mas há um bom tempo não reviram ou fizeram novos cursos básicos. Portanto, é recomendável para esses casos. E também para quem já é, de certa forma, alguém que acompanha e que lê um pouco sobre o Esperanto e quer saber algo mais e participar de um curso um pouco diferente. Porque, afinal, esse curso é temático. É uma história a partir da qual a gramática vai sendo introduzida aos poucos. Outra característica do curso é que ele é composto por 5 lições. 5 lições apenas, onde essa história que ocorre numa reunião, o equivalente a uma situação de uma reunião pública. Ela é dividida em 5 lições. Cada lição apresenta a seguinte estrutura: texto, gramática, vocabulário e exercícios. Contém uma aula final após as 5 lições. Então, além das 5 lições, teremos uma aula importante, contendo assim gravações, comentários especiais, orientações de leituras de outros cursos e alguns pontos que não puderam ser ditos nas lições anteriores.
apresenta as chaves dos exercícios. Então, além das 5 mais 1 lições, ainda haverá uma outra gravação referente à chave dos exercícios, que você pode ir consultando a cada lição que você consiga completar. Recomendações para os participantes. Novamente, passaremos rapidamente aqui, porque a essa altura, na lição 4, certamente você já está fazendo uso dessas recomendações. Separe um caderno e uma caneta exclusivos para o curso. Essa é a característica desse curso, é escrever em papel. É um elemento fixador das instruções. Em toda lição será solicitada a cópia em seu caderno do texto estudado do respectivo vocabulário. Não tente estudar uma lição sem ter estudado a anterior, não salte lições. Após assistir a cada lição gravada, reserve mais 2 horas no mínimo para fazer os exercícios. Veja e reveja, ouça e reouça, escreva e reescreva, fale e refale cada lição tantas vezes quanto necessário, além do solicitado. Então, no mínimo, uma vez será solicitado que se faça isso. Se você achar por bem, além do mínimo, rever, reouvir, reescrever, refalar, faça isso. E de novo aqui eu digo que propositadamente eu usei essa forma de me expressar aqui nessa frase usando esse re, porque é um prefixo que o próprio Esperanto tem e significa o mesmo que em português, que é de novo, né? Embora refale, não se ouve por aí alguém dizer, né? Não é comum. Não faça mais que uma lição em um dia. Dedique-se estudando uma única lição num certo dia. Não tenha pressa. Então, essa recomendação 6 é isso. Fique só em uma lição. Estude essa lição intensamente, mesmo que você tenha um tempo a mais sobrando após o estudo da lição. Neste caso, se você estiver a fim de usá-lo para estudo do curso, estude a mesma lição novamente. Precisa-se dar um tempo, porque o nosso cérebro vai trabalhando, mesmo após ter estudado a lição, ele vai trabalhando até o dia seguinte. Bom, no caso de alguém, então, querer o mais breve possível concluir esse curso, tem essa orientação aqui. É possível fazer esse curso em 6 dias sucessivos, uma lição a cada dia, desde que se tenha esse tempo disponível. Então, se você tiver esse tempo disponível, faça em 6 dias, um após o outro, cada dia uma lição, sempre atendendo às recomendações. Portanto, nós estamos aqui na lição 4, vamos dar início. Nas lições 1 e 2 falamos sobre Zamenhof e a relação dele como missionário no enfoque espírita. Repetimos aqui a grande necessidade de se informar mais a esse respeito, porque o Esperanto é uma língua diferente das línguas nacionais. As línguas nacionais nós aprendemos geralmente para um fim comercial, para turismo, né? O Esperanto tem um propósito de fraternidade, de união, de igualdade, de respeito, de manutenção das línguas minoritárias, porque o propósito é, para cada povo, a sua língua, para todos os povos, o Esperanto. E o Espiritismo, a doutrina espírita, por meio de trabalho valoroso de espíritas brasileiros,
já contém um número expressivo de livros traduzidos, livros espíritas, para o Esperanto. E esses livros percorrem o mundo. Então, é recomendado aos espíritas um esforço para que se aprenda o Esperanto, de fato. Vamos lá. Então, o que faremos aqui é como antes. Nós vamos ler toda a história da lição 4 em Esperanto, passaremos a gramática, logo a seguir ao vocabulário, com as palavras novas que estariam inseridas aqui, e depois voltar a esse texto aqui, lendo novamente e já com a tradução, que você poderá suspeitar qual será uma vez passado a gramática e o vocabulário. Leciono kvar. Dum la spiritisma consido, unua parto la prelego. Jesuo granda maestro de la libro fonto viva. Jesuo restu ceni. En la Spiritisma Centro Ivone Pereira, la publica consido comenzas je la dudeca horo. La presidentino aminda faras la comensan pregion. Sekve la kunlaborantino Stella legas pagion de la libro fonto viva de la Spirito Emmanuel. Tiu libro venis per la psicografio de la mediumo Chico Xavier. Post tio, la preleganto comenzas sian prelegon. Por la fino, la presidentino aminda faras finan pregion. Aminda. Jesuo granda maestro, curacisto de la animoi, amico quiu helpas nin, dum la tre malfacilai momentoi, frato de noblai exemploi, cae agoi por nia vivo, ni volas danki vin pro via sen mesura amo. Estu tiel. Stella. De la libro fonto viva de la Spirito Emmanuel, per la mediumezzo de Chico Xavier, hodiaŭ mi legos la mesaĝon titolitan soleco en la ĉapitro 70. La prezidanto tamen diris: kion malbonan li faris? Kaj ili pli kriis, dirante: li estu krucumita. Mateo 27:23. Nun mi donas la parolon al la preleganto. Augusto. Jesuo restu ceni. La unua demando de la libro de la Spiritoi
estas? Kio estas Dio? Kaj la respondo de la spiritoj estas: Dio estas la superrega intelekto, primara kaŭzo de ĉiuj estaĵoj. Paco restu ĉe ni. Aminda. Patronia, kiu estas en la ĉielo. Sanctigata estu via nomo. Estu tiel. Muito bem, após a leitura do texto, que na sua volta será esclarecido ali alguns pontos, vamos aqui mais uma dose gramatical. Gramática. Posseda e pronomoi. Pronomes possessivos. La posseda e pronomoi formidias per la aldono de la finaĵo a, de la adjektivo ĉe la personaj pronomoj. Ou seja, os pronomes possessivos se formam acrescentando-se a terminação a do adjetivo nos pronomes pessoais. Então, basta a nós pensarmos nos pronomes pessoais e acrescentar o adjetivo, a terminação a do adjetivo. E pronto, temos os pronomes possessivos. Bem simples e, de fato, é uma espécie de adjetivo mesmo, né? Meu, minha, nosso. Muito bem. Então, não são palavras completamente diferentes. Mi é eu. Mi significa eu. Mia é meu, minha. São palavras novas. Não é? Muito bem. Então, vamos lá. Mia, meu, minha. Via, teu, tua, vosso, vossa. Lia, dele. Chia, dela. Nia, nosso, nossa. Dia, dele, dela, para coisas e animais. Ilia, deles, delas. No caso, para qualquer situação aqui. Pessoas, animais ou coisas. Portanto, são mia, via, lia, chia, nia, dia e lia. São os pronomes possessivos. Vejamos exemplos. Posseda e pronomoi, pronomes possessivos. Continuação. Mia libro. O que é isso? Meu livro. Agora, algumas frases tentando dar um contexto, para que a segunda frase seja formada. Veja só. Elefanto estas granda. Vou traduzir aqui já. Elefante é grande. Dia naso estas longa. Eu estou nesse contexto, eu posso usar isso aqui, o pronome possessivo. Seu nariz é longo, é comprido. E nós sabemos que o nariz do elefante chamamos de tromba, né? Então pode ser traduzido assim: sua tromba é longa, não há problema algum. Dia naso estas longa. Muito bem. Mi vidis la manojn de Maria.
Ŝiaj manoj estas delikataj. Acho que você imagina do que se trata. Eu vi, olha aqui a terminação em passado, fique atento às terminações. As mãos, olha aqui o plural, aqui é um substantivo, e aqui está marcado com N, por quê? Porque está recebendo a ação de ver, né? Eu vi as mãos. Mi vidis la manojn de Maria. Eu vi as mãos de Maria. Então, essa é a primeira frase que vai dar o contexto para a outra. Ŝiaj manoj estas delikataj. As mãos dela são delicadas. Eu vi as mãos de Maria, suas mãos são delicadas. Então, aqui também pode ser suas. Repare que em português, seu, sua, pode ser de vários pronomes, não é? Mas o Esperanto é preciso. Ele indica de que é, se é dela, se é dele, se é de animal, se é da pessoa, né? Em Esperanto, sua, seus, só se percebe conforme o contexto. Suas mãos são delicadas, né? Portanto, a primeira frase é para dar o contexto para a segunda, né? Nada impediria de eu escrever aqui La manoj de Maria estas delikataj. Como é um contexto, eu não preciso repetir Maria aqui. Eu digo as mãos dela. Niaj amikoj venis hodiaŭ, sed liaj amikoj venos morgaŭ. Veja que frase interessante. Nossos amigos vieram hoje, mas seus amigos, seus de quem? Dele, né? Os amigos dele virão, olha o futuro, amanhã. Aqui está a tradução. Marco, alguém falando com Marco. Repare que a vírgula, né, sugerindo isso. Marco, viaj manoj estas malpuraj. Ĉu vi lavos ilin? Tradução. Marcos, suas mãos estão sujas. Pura é limpa, malpura é suja. Em uma lição, nós veremos alguns prefixos do Esperanto. E mal é um deles, significa o contrário. Ĉu vi lavos ilin? Essa partícula aqui é para pergunta. O Esperanto tem essa partícula já indicando a pergunta. Começando por ela, já se sabe que vai ter uma interrogação no final. Ela pode ou não ser traduzida em português. Se quiser traduzir, seria assim: por acaso você lavará elas? Por acaso você as lavará? Né? Ou lavá-las-á, não é? Ou não traduzindo, você as lavará? Repare que eu coloquei entre parênteses, indicando que pode ser suprimida essa parte. Então, novamente aqui. Por que viaj? Eu estou falando com o Marco, frente a frente com ele. Então, as mãos de você, Marco, suas mãos, percebe? Viu a diferença? Que eu havia dito que seus, suas, você só percebe quando é uma escrita que serve para todos em português. Mas em Esperanto é preciso e nós sabemos de quem são essas mãos, é do Marco. Se estivéssemos falando com o Marco assim, Marco, ŝiaj manoj estas malpuraj. Então seria, Marco, as mãos dela
de uma pessoa de quem nós estamos falando estão sujas. Poderia ser Marco, liai manoi estas malpurai. Liai aqui, desse jeito aqui que eu usei aqui. Aqui. As mãos dele, né? Mãos dele, se fosse liai. Né? E poderia ser niai manoi estas malpurai. Ni é nosso, é nós, né? Nia, nosso. Marco, niai manoi estas malpurai. Aí o que seria? Marcos, nossas mãos estão sujas. Então não só a de Marco, mas as minhas também. Notemos então a precisão. Vamos mais um pouco aqui na gramática. Segundo item, componado de vortoi, composição de palavras. Essa é uma ferramenta, é um recurso fortemente usado em Esperanto. Em português não exploramos muito no sentido de escrever uma só palavra, mas há línguas que, o alemão, por exemplo, usa esse recurso, que é formar uma palavra juntando outras, seja verbo com substantivo, sejam dois substantivos, pode ser também a partir de adjetivo. Então novas palavras são formadas, e principalmente no caso de querer expressar algo cujo nome nós não sabemos. Então, se ela bem montada, fica facilmente entendida por qualquer esperantista. Então, vamos ver aqui o texto aqui em cima. Esperanto uzas la rimedon de la componado de vortoi por ebligi la creon de novaj vortoj. Sufiĉas ĉemeti du aŭ pli da radikojn, tiamaniere ke la lasta donas la ĉefan signifon al la vorto. O que significa essas frases? Você vai poder comparar o português ali para poder ganhar mais algumas palavras em Esperanto. O Esperanto usa o recurso rimedo da composição de palavras para possibilitar a criação de novas palavras. Basta justapor. Justapor é simplesmente chegar uma ao lado da outra, chemete. Colocar junto a, chemete. Justapor dois ou mais radicais, de tal maneira que o último, lasta, é o último, dá o significado principal à palavra. Chefa é principal. Por exemplo, vamos ver. Lerno significa aprendizagem e lerni é aprender. Libro é livro. E essa palavra já apareceu em outras lições. Se simplesmente nós justapormos, aproximar uma com a outra, e disser ler no libro, são dois substantivos. Nós temos um livro de aprendizagem, que seria um livro didático, por exemplo. Ler no livro. Então você considera, não se esqueça de considerar a seguinte regra destacada aqui embaixo em vermelho. A palavra principal está mais ao fim. É a palavra final. Na composição de palavras em Esperanto... Não, aqui é uma outra observação, perdão. É aqui, ó. É aqui que foi dito. De tal maneira que o último radical dá o significado principal à palavra. Então, atento a isso aí. Não pode inverter. Se inverter, libro lerno, aí vai ser aprendizagem de livro. É outro significado. Bono é bem. Veni é vir. Bon veni
é vir por bem. Então é ser bem-vindo. Por isso, lá nos nossos textos, estu bonvena, ou seja, seja bem-vindo. Essa já é uma palavra consagrada aí de uso nos meios esperantistas. Bonvena é ser bem-vindo. Aqui eu já coloco uma observação. Repare que aqui foi dada a palavra bono e aqui escreveu bonveni e não bonoveni. Bonoveni está errado? Não, mas escute a pronúncia das duas. Bonveni, bonoveni. Não é mais confortável falar bonveni? Por isso é bonveni, fica aqui. Porque a regra de composição é a seguinte: simplesmente pode-se usar o radical com o substantivo aqui, certo? Completo, ou tirar, deixar só o radical das demais palavras que antecede a palavra principal. A palavra principal aqui era veni. Então, usa-se só o radical, bon. Vamos voltar aqui no primeiro exemplo. Lerno. Eu poderia usar só lerni. Lerni libro. Repare a pronúncia. Ela talvez seja um pouco mais difícil de se fazer. Lerni libro. Fica um pouco mais difícil. Portanto, preservando aqui o O do substantivo, ler no livro, melhor de se falar. Mas sem o O e com um tracinho também são maneiras corretas de escrever. Muito bem, a composição. Então, esse é um tema que de fato exige mais atenção e por isso estamos aqui dando mais tempo a ele. Muito bem, agora nós temos dois casos que seguem aqui, que são interessantes. São dois casos que, invertendo os radicais, eles têm significado na nossa vida diária. Veja só. Scribo, escrita. Machino, máquina. Se fizermos scribo machino, máquina de escrever. Não existe a máquina de escrever? Existe. Muito usada, né? Durante décadas. Então, scribo machino, olha para a última palavra, é a principal. Está se falando da máquina. É máquina de quê? Máquina de escrever. Máquina da escrita. Poderia escrever scribe machino? Poderia, sem esse O. Vê se fica bom. Scribe machino. O scribo machino. Tanto faz. Não tem obrigatoriedade. E se invertermos? Machino scribo. Machino scribo. Emenda aqui. Machino scribo. O que é isso? Você vai olhar para a última. Escrita. Escrita de máquina. Ou escrita à máquina, não é? Como é que é escrita de máquina? Nós sabemos como é. É um tipo de escrita. Então, repare a diferença das duas situações. Tem que olhar para a última que dá o significado. Aqui é máquina de escrever, é uma peça, é um instrumento complexo. E aqui está falando da escrita, o resultado, né? O próximo exemplo tem um adjetivo. Secura é seguro, ou segura. Uma coisa que está com segurança. Zono é cinto, ou zona, como aquelas zonas do globo terrestre. Né? Então, podemos formar a palavra composta secur zono, cinto de segurança. Scriptablo, a palavra scribo já está esclarecida aqui em cima e tablo já apareceu nas lições anteriores. Então, a palavra mais importante aqui é tablo, né? Então é mesa, mesa de alguma coisa, mesa de escrever. Como é que nós chamamos numa palavra só a mesa de escrever? É conhecida como escrivaninha na língua portuguesa. Então, há situações que existem uma palavra só, outras não, não é?
como cinto de segurança. Scriptablo, escrivaninha. Então, se alguém perguntasse assim, como é escrivaninha em Esperanto? Scriptablo. O que a escrivaninha é? Então, quando você não souber um determinado objeto, provavelmente você deverá montar uma palavra composta. Basta ver a função dele. E aqui poderia, novamente esclarecendo, poderia ser scribotablo. Scribotablo. Mas scriptablo soa bem na pronúncia. Capo, cabeça. Cusseno, almofada. O que é um travesseiro? O que é um travesseiro em Esperanto? O travesseiro é simplesmente uma almofada de cabeça, certo? Então, se nós formarmos a palavra composta capo-cusseno, o esperantista vai entender. Ele está falando de uma almofada de cabeça. É o travesseiro em português. É aquela almofada de dormir. Né? Inclusive, eu acabei de dizer aqui uma outra forma. Dorme é dormir. Cusseno, almofada. Podia ser dorme-cusseno. Almofada de dormir. Almofada para dormir. Né? E poderia ser mais uma terceira forma que eu já vou dizer. Vamos para a próxima aqui. Bileto. Bilhete. E nós já vimos a palavra voyaggio, que é viagem. Ou então voyage, que é viajar, o verbo. Portanto, se montarmos a palavra voyage bileto, vamos ler de trás para frente, né? O principal é esse, é um bilhete de viagem. Como nós chamamos em uma palavra em português o bilhete de viagem? Nós chamamos de passagem. Passagem. Voyage bileto. Combinado? E assim, palavras novas vão sendo formadas a partir de radicais conhecidos do Esperanto. Então, é um recurso extraordinário que Zamenhof observou em outras línguas, repito, no alemão, por exemplo, e trouxe para o Esperanto esse recurso. Nisso, há uma vantagem enorme, multiplica-se muito a formação de novas palavras, sem precisar criar novos radicais. E vamos à última aqui, que é um caso especial, e eu vou comentá-la aqui. Lito, cama. Lumigilo é luminária. E tablo, nós já sabemos onde está o tablo aqui. Aqui, nós já sabemos que tablo é mesa, certo? Então, veja a palavra que eu formei aqui. Litotablo lumigilo. Vamos ler de trás para frente? Luminária de mesa de cama. Opa, então espera aí. Luminária de mesa de cama. Podemos até olhar para esses dois aqui primeiro. Ó. O que seria uma mesa de cama? Quem seria a mesinha? Eu vou até ajudar dizendo mesinha. Como é que chama aquela mesinha que fica perto da cama? Nós conhecemos como criado mudo, não é? Então aqui, vamos interpretar agora, vai entender. Ó. Luminária de criado mudo. Às vezes não se coloca uma luminária em cima do criado mudo? E como é que chama aquela luminária? Com luz baixa. Abajur. Pronto. Eu não sei o nome de abajur em Esperanto. Pode até ter um nome para ele? Talvez, né? Mas, não tendo, você está livre para fazer uma palavra composta. Para expressar para um outro esperantista de que você está falando. Muito bem. Então, aqui, luminária de mesa de cama. É o abajur. É uma luminária daquela mesinha da cama. Esclarecido? Muito bem. Lito é cama. Eu disse que ia voltar aqui, né? Vou voltar aqui. Aqui eu dei uma outra opção de
dorme cusseno, almofada de dormir, mas tem essa aqui também. Já que lito é cama, posso usar lito aqui, ó. Posso usar liticusseno ou litocusseno. Liticusseno, parece que soa bem. O litocusseno. O que seria? Almofada de cama. Ora, a almofada de cama é o travesseiro. Vai ficar bem entendido quando houver uma conversa a respeito. E sobre esse último exemplo aqui, eu quero destacar essa observação. Ó. Não se preocupe se você achou que isso aqui é uma palavra muito grande. O esclarecimento está aqui. Na composição de palavras em Esperanto, é frequente, é comum, o uso de apenas 2 radicais. Então, para facilitar as ideias da conversação, né? Repare que todos os exemplos aqui, em geral, usam 2 radicais, tá certo? E aí, aqui, podemos usar um auxílio de um adjetivo. Separe isso aqui, não é? Como poderia ser? Nós pegamos aqui o litotablo, separa do lumigilo e põe no lugar desse o adjetivo a. Fica litotabla, lumigilo. Então, é uma luminária que tem como qualidade, como adjetivo, ser do criado mudo. Né? Litotabla, lumigilo. Mas aí separa. Serão 2 palavras. E aí a palavra não fica desse tamanho aí. É só adjetivar. Muito bem. Então, é de uso apenas 2 radicais. E aqui, finalmente, para essa, porque depois já teremos aqui um voltaro, para voltar lá no texto. A última dose gramatical será isso aqui. Nerectadiro. É dito, citação, indireta. É apenas a maneira para se expressar aqui. É um caso particular aqui. Em Esperanto estas usata la conjunctio que por nerectadiro. Conjunctio. Aqui tem som de i. Conjunctio. Em Esperanto é usada a conjunção que para citação indireta. Nerectadiro. Então vejamos aqui. E esse é um exercício que você fará ao fim da lição. Vamos ver o contexto. Aqui é o contexto com a citação direta. A citação direta é a pessoa falando. E a indireta é alguém narrando o que a pessoa disse. Então veja lá. Johano diris, morgau mi iros al via domo. Então João disse para alguém, ó. João disse, amanhã eu irei à sua casa. Ele está falando direto com a pessoa. Agora a citação indireta. Johano diris que, aí usa o que. Morgau li iros al mia domo, porque aqui em cima ele falou para mim. Tá? Conforme esse contexto aqui. Via você, eu. Tá bom? João disse, amanhã eu irei à sua casa. Ele está falando com você. Portanto, se você narra para alguém, seria o quê? João disse que amanhã ele irá à minha casa. Portanto, um exercício que terá para você é a citação direta e você irá transformar na indireta. Portanto, veja que alguma coisa mudou, né? Aqui tem que ser mia, porque você está narrando para alguém. Veja só o próximo exemplo. La instruisto petis, estudo pli. O instrutor pediu, estude mais. Aqui poderia ser também estudem mais.
o instrutor ele podia estar diante de um grupo de pessoas, né, de uma classe. Então, pode ficar à vontade aqui a gente colocar estude mais ou estudem mais. O objetivo aqui é mais para se transformar nessa citação indireta. Conforme o contexto, nós saberíamos se é mais de um ou não. Citação indireta. La instruisto petis que mi estudo pli. Então, considerando uma pessoa só, aqui seria o instrutor pediu, estude mais. Ele falou para mim, né? Estude mais. Agora eu estou dizendo para uma pessoa, estou fazendo a citação indireta, estou narrando. O instrutor pediu que eu estudasse mais, né? Assim que é em português. Mas eu coloquei aqui ao pé da letra para ficar claro. O instrutor pediu que eu estude mais. E o objetivo aqui também, quando se passa da citação direta para indireta, o tempo verbal permanece. Ó. Estudo pli. Vejamos aqui. Mi iros al via domo. Que li iros al mia domo. Mesmo tempo verbal. Né? Aqui o João disse que ele irá à minha casa. Né? Então eu narrei o que ele falou aqui em cima. E aqui eu estou narrando o que o instrutor disse. O que ele pediu. Que me estudo pli. Que eu estude mais. Muito bem. Aí na reconsulta vai ficando esclarecido. Vortaro, e en la vortaro de la texto. Amo, eu vou ler e vocês vão vendo você vai vendo a tradução e repetindo, porque eu darei um tempo de repetição. Animo, capitro, che, demando, exemplo, facila, fino, fonto, frato, granda, horo, intelecto, ie, causo, quio, quiu, comenci, crii, crutsumi, curazzi, maestro, mediumo, mesuri, momento, nobla, pazzo, paggio, parto, per, pli, presidi, primara, pro, psicografio, publico, regi, resti, sancto, sekvi, si,
sola, spirito, super, tamen, tiel, titolo, tre, vivo. Após o vocabulário, é o exercício. Então, antes temos que voltar à lição, ao texto, para agora traduzir. Dum la spiritisma concido, durante a reunião espírita, unua parto, la prelego, primeira parte, a palestra. Então, na lição 5 teremos a segunda parte. Porque aqui está sendo dividido a reunião espírita. Primeiro é a palestra, depois segue com os outros trabalhos. Iesuo grande maestro, Jesus grande mestre. Aqui ainda começando a oração. De la libro fonto viva, do livro fonte viva. Aqui é a Estela lendo a página de abertura. Iesuo restu tieni, Jesus permaneça junto a nós. Aqui é o orador Augusto iniciando a sua palestra. Em la Spiritisma Centro Ivone Pereira, la publica concido comensas e ela dudecarroro. No Centro Espírita Ivone Pereira, a reunião pública começa eu vou explicar o que é esse aí, na 20ª hora, não é? Às 20 horas. Aqui é o pé da letra, a 20ª hora. O ie é uma preposição, dentre várias que existem no Esperanto, muitas delas parecidas aqui em português, mas o Esperanto, por ser especial, Zamenhof criou essa preposição que significa que nós iremos usá-la quando nenhuma outra preposição cabe na frase, faz o sentido mais preciso. Então, de todas as preposições com funções específicas, se nenhuma delas dá o significado preciso, então, nesse momento, se usa a preposição especial ie, que tem um sentido indefinido. Também é um detalhe especial que tem que ser estudado com mais cuidado, mas eu já introduzi aqui a sua existência. La presidentino Aminda faras la comensan predion. A presidente Aminda faz a prece inicial. Sekve la colaborantino Stella legas pagion de la libro fonto viva de la Spirito Emmanuel. Em seguidamente, a colaboradora, esse hino é feminino. Lembre-se que o Mateu era o quê? Colaboranto. Hino é um sufixo que tem em Esperanto para feminino, que será visto na outra lição. A colaboradora Estela lê uma página do livro Fonte Viva do Espírito Emmanuel. Tio libro, esse livro, venis per la psicografia de la mediumo Chico Xavier. Esse livro veio através da psicografia do médium Chico Xavier. Postio, depois disso, la preleganto comença sian prelego. O palestrante começa sua palestra. Aqui tem um pronome reflexivo. Existe também esse pronome reflexivo em Esperanto, parecido com o nosso em português.
o reflexivo é usado após um verbo, né? Do mesmo sujeito, fazendo referência ao sujeito aqui. Por la fino, para o fim, la presidentino aminda faras la finam pregion. Então, para o fim, a presidentino, feminino, aminda faz a prece final. Acredito que você já também, a essa altura, faz ideia da tradução desses textos, por termos passado pelo vocabulário e pela gramática, enriquecendo um pouco e dando significado às palavras. Aqui, então, a Aminda começa a prece. Essa reticência significa que ela continua. Claro que não podemos colocar tudo que é dito na reunião, é apenas para dar essa história, né, da reunião pública. Então, aqui está descrito parte da prece inicial e aqui está indicando que ela continua. E embaixo é o assim seja. Seja assim, estudiá-lo. Vejamos. Iesuo, grande maestro, Jesus, grande mestre, curacisto della animo, médico das almas, amico quiu helpas nin, dum la tre malfacilei momentoi, amigo que ajuda-nos durante os muito difíceis momentos, né? Os momentos muito difíceis. Frato de noblei exemploi caiagoi por nia vivo, irmão de nobres exemplos e ações para a nossa vida. Nivolas dank vin, nós queremos agradecer a ti. Provia sem mesura amo, devido por causa de seu amor imensurável, sem medida. Assim seja. Stella. Aqui também, Stella faz a leitura da página, portanto, aqui a história só destaca o início. A reticência significa que ela lê o livro todo, a lição toda, e aqui ela passa a palavra ao orador. Vejamos. De la libro fonte viva, de la Spirito Emmanuel, do livro fonte viva, do Espírito Emmanuel, per la mediumezzo de Chico Xavier, pela mediunidade de Chico Xavier, rodial mi legos la messagion titolitan soletso. Hoje eu lerei a mensagem titulada Solidão, em la capítulo 70, no capítulo 70. Então, lá no Fonte Viva, ele começa com essa passagem de Mateus. La presidanto tamen diris, kion malbona li faris, kai ili pli criis, dirante, li estu crutsumita. O presidente, todavia, disse, o que de ruim ele fez? E eles mais gritavam, o público, dizendo que ele seja crucificado. Mateus dudectri. Mateus, capítulo 27, versículo 23. E aqui ela continua e finalmente ela diz: Nun mi donas la parolon ao la preleganto. Agora eu dou a palavra para o orador, o palestrante. E finalmente aqui Augusto começa a palestra. Iesu orestu tieni, Jesus permaneça junto a nós. La unua demando de la libro de la spiritoi estas, kio estas Dio.
A primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: o que é Deus? Kaj la respondo de la spiritoj estas, e a resposta dos Espíritos é: Dio estas la superrega intelecto. Deus é o intelecto, né? A inteligência suprema, né? Acima do governo, né? Deus é a inteligência suprema, primara causa de tiui estagioi, causa primária de todos os seres. Aqui a reticência significa que ele discursou, fez a palestra dele, que não cabe aqui ser destacada, né? Traduzida. Não é o objetivo, porque só é a parte aqui do contexto do curso, né? Da história. E aí ele encerra dizendo: Patso restu tieni, paz permaneça junto a nós. Aí pode ser interpretado permaneça conosco, né? Porque te é uma preposição que significa junto a. Por isso eu estou traduzindo dessa forma. Mas a tradução pode ser adaptada conforme a língua. E finalmente a Minda faz o fechamento, patronia quio estas elatielo, fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Sanctigata estu via nomo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, e assim continua. No final ela diz, estu tio, seja assim. Ou tio estu, assim seja. Muito bom. Então, estamos aqui, fizemos a releitura e a tradução. Agora voltaremos aqui apenas para mostrar os exercícios. Estávamos no Vortaro. Eu vou mostrar aqui para você o exercício que você deve fazer. O 1 e o 2 são padrões para você voltar o vídeo e copiar o texto e depois destravá-lo para ouvir. Faça o mesmo no Vortaro, aqui no item 2, com a possibilidade de você repetir a pronúncia. Pode fazer isso também no texto depois. E a partir do 3, o 3 é uma sequência de exercícios, já consultando o texto, a gramática e o vocabulário, podendo, algumas vezes, se necessário, consultar de lições anteriores. Nós estamos na lição 4. Primeiro exercício. Identifique as orações do texto que apresentam o acusativo e reescreva-as. Então, reescreva-as. Novamente, a intenção desse mesmo exercício já pedido em lição anterior é para identificar esse caso especial do Esperanto, que é o acusativo. Para que você identifique as frases em que tem um verbo que causa uma ação em cima de um substantivo. Identifique os tempos verbais no texto. Também esse exercício está sendo repetido para esse texto agora, para que você identifique os verbos que estão nesses tempos aqui. Sempre uso tiam, paperum, kai plumam, sempre usando papel e caneta, já separado aí. Traduza as frases para o Esperanto. Então, aqui está um exemplo. O objetivo aqui é que você use o pronome pessoal adequado, correto. O automóvel pertence a nós. Esse é o contexto. A partir dele, a outra frase é formada. Nosso automóvel é rápido. Então, veja como ficou em Esperanto. La automobilo
apartenas al ni. Nia automobilo estas rapida. Esse é o exemplo. As demais frases contêm palavras já vistas, então você poderá formar a sua construção apenas consultando lá. O livro de Maria é bom. Todas essas palavras já apareceram aí. O livro de Maria é bom. Seu livro é bom. Então, você vai escrever essas duas frases em Esperanto. A casa de João era grande. Sua casa era grande. De João. O pássaro canta belamente. Seu canto é belo. Os pássaros cantam belamente. Seu canto é belo. Então, repara aqui um detalhe bacana. A mesma frase aqui, a segunda. Só que aqui o pássaro e aqui os pássaros. Vamos ver que resposta vocês darão. Se João viesse hoje, você veria seu chapéu e seus livros. Do João, está certo? De novo. Se João viesse hoje, você veria seu chapéu e seus livros. Uma frase interessante para você traduzir. E segunda coleção aqui, continuação, exercoi, exercícios. Escreva na forma de citação indireta. Então aqui está a citação direta e você escreverá na indireta. Iesuo diris, vi amo. Vi pode ser você ou vocês. Paulo parolis, mi iros ao la Spiritisma Centro. Mateo petis, vi venu cum via libro. Petro diris al Maria, mi legis mian libron, mi legis, no passado, mi legis mian libron, kai morgaŭ mi legos vian libron. Vamos ver como você vai escrever na citação indireta. Forme palavras compostas em Esperanto. O último exercício. Aqui eu coloquei os dois substantivos, sem que necessariamente seja essa a ordem. Você vai decidir qual é a ordem. Não é porque eu coloquei essa palavra primeiro e a outra segunda, que é só você seguir tuconazo, por exemplo. Não, você vai analisar do que se trata aqui, ó. Tuco, toalha, pano, naso, nariz. Eu quero pano de nariz. O que é um pano de nariz? É um lenço. Como é que fica lenço, então, em Esperanto? Vai ser uma palavra composta. Então, pela regra da composição que foi dita, foi ensinado, foi instruído a você que a palavra principal está no fim, né? A palavra principal aqui é pano, né? Afinal de contas, o lenço é um pano, né? É uma toalhinha, é uma toalha. Muito bem, a dica está dada, então, e esses são os exercícios. Portanto, chegamos ao final, espero que tenham aproveitado as lições. Afinal de contas, já é a quarta lição, então a gramática vai avançando. Fina predio, prece final. Patronia. Patronia, quio estas en la cielo, sanctigata estu via nomo, venu via regno, plenumidio via volo. Kiel en la cielo, tiel ankaŭ sur la tero. Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ, kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj, kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono. Tiel estu. Aqui termina a quarta lição. Está escrito lição 3, mas é a quarta. Lembre-se de que você só deve passar para a próxima lição após dedicar-se a esta, segundo as orientações dadas, fazendo os exercícios propostos. Consulte a chave de respostas dessa lição somente após ter se esforçado em fazer os exercícios. Portanto, esperamos que seja bem aproveitada essa lição. Reveja sempre com cuidado quando achar necessidade e aproveite bem seguindo as orientações, sem pressa, num ritmo moderado, e faça um bom trabalho. E assim me despeço. Até a próxima lição.